Vídeo bônus 2 dessa série de vídeos sobre as personalidades mais perigosas. E nesse, ao invés de falar de personalidades mesmo, eu vou trazer um assunto que está relacionado e que eu sei que vai chamar muita atenção das pessoas. Até hoje chama porque se busca muito entendimento e conhecimento sobre isso, que é justamente e o tal do obsessor? E essa figura que está tão presente no meio, principalmente no meio religioso, mais em religiões como o espiritismo e a Umbanda, essa figura que muitas vezes todo mundo já vê uma imagem de algum espírito acoplado em você, vampirizando, já remete a vícios, a álcool, drogas. Como que funciona? Ele chega assim, como que é lidar com ele, né? Como que a gente consegue afastar essas consciências desencarnadas de você, né, através da captação psíquica e apometria, mas como que elas se conectam e criam processos bastante complexos de vampirização da sua energia. Mas antes de tudo isso, seja muito bem-vinda aqui. Meu nome é Matheus Pessoa, sou terapeuta holístico e vibracional e tô aqui nesse 12º vídeo falando sobre personalidades múltiplas para falar dessas que são os obsessores que não necessariamente são personalidades ligadas ao seu contexto de vidas passadas ou algum lastro ancestral. É um espírito externo, digamos assim, não tem conexão direta com você, mas acaba, por algum motivo, se acoplando no seu campo áurico, né. Primeira coisa que a gente tem que ter claro nesse sentido é o fato da ressonância, do padrão vibratório, semelhante atrai semelhante, né. Essa é uma regra bastante já comum nos vídeos, mas é sempre bom frisar. Para você que está vendo aqui primeira vez, muito prazer, meu nome é Matheus Pessoa, sou terapeuta holístico e vibracional, e estou trazendo aqui esses conteúdos sobre espiritualidade para trazer informação, conhecimento e reflexão sobre esses assuntos a partir da minha perspectiva. Muita gente fala sobre isso, mas ninguém fala como eu falo. Então, continuando, né, vamos falar de conexão com esses seres, essas entidades. Eu tô olhando para baixo porque eu estou fazendo carinho na minha gata aqui, mas eu não vou mostrá-la porque senão não ela vai pular daqui e eu vou ter que provavelmente gravar tudo isso de novo. Mas voltando, conexão. Qualquer processo de acoplamento de uma pessoa com a outra, seja por um atrelamento, ou seja, uma desarmonia, todos esses processos de conexão, né, porque é quase como se uma tomada conectasse num plugin, né, porque daí tem o encaixe certinho, são 2 furos que encaixam com dois pininhos, pum, tanto que se tem 3 pininhos em 2 pininhos, dificilmente vai encaixar. Então é um encaixe, é uma peça que encaixa na outra e que muitas vezes gera um nó, uma confusão, assim, nesse sentido. Então, é simplesmente pelo fato de aqui tem um ambiente propício para que isso consiga se acoplar. E quando vai se acoplando, vai criando esses atrelamentos, é como se esse fio, essas coisas ficassem mais densas, fossem ficando cada vez mais complexas, né. E aqui, independente de, se a gente está falando de um espírito que intencionalmente está, fazendo esse processo de vampirização, estruturando um processo obsessivo, ou se ele está simplesmente correspondendo a alguma necessidade, a um espírito perdido, alguma consciência que está já há muito tempo vagando e já está muito negativada, todas elas vão se complexificando, elas vão ficando mais complexas a relação de acordo com o tempo que isso vai se fazendo a manutenção. Quanto mais você vive com uma pessoa, mais você percebe que você adquire alguns traços dela. Você já deve ter parado para reparar, se você vive um tempo num país ou num estado que fala outra língua ou outro sotaque, você já volta com tendências desse sotaque. E é basicamente essa ideia. Se você conviver muito tempo num lugar, muito provavelmente você vai se adaptar muito mais àquela forma de falar daquela região. E assim acontece. Então, a questão
é também o tempo de convivência, porque isso vai criando um atrelamento mais complexo, né. E como que isso se relaciona com as vidas passadas? Vamos pegar aqui exemplos de atendimento de alguém que faz trabalhos magísticos, alguém que paga pessoas para movimentar a vida dela, seja em relacionamento, seja financeira, ela tem a colega dela, a pessoa que ela gosta de contratar, pagar lá seus 1.000, 10.000 reais até, para fazer os trabalhos e essa pessoa sabe mais ou menos o que está fazendo. O que a gente tem que entender, primeiramente, é que essas pessoas, enquanto encarnados, que estão dispostos a realizar isso, eles já estão relacionados com o que a gente pode entender que seria uma organização muito mais complexa, com alguns funcionários, com pessoas para espíritos para desencadear essas relações e muitas vezes, fazer com que isso seja algo duradouro, né, dentro do que for possível, justamente para que a pessoa veja resultado, né. Vamos falar aqui de uma amarração amorosa, né. Então ela vai pegar e vai ter as técnicas de como acessar a pessoa nesse ponto, nesse contexto. Então vamos lá, ela foi lá na dona que faz essas coisas e pediu para conquistar um marido, um homem que ela estava querendo ficar, e aí ela já aciona, ela faz as movimentações, ou seja, ela com o corpo físico e os materiais, ela consegue doar a energia necessária para que eles no espiritual façam as movimentações específicas, seja entender um pouquinho mais, se sustentar, investigar esse rapaz, onde que ele está carente, onde que ele pega na carência, com uma dor de abandono, ou seja, ele tem já algum problema não resolvido de um outro relacionamento e ele está na busca de alguém para ele cuidar. Então, eles vão aos poucos trazendo para ele essa perspectiva, e aí é um ponto chave que você não parou para pensar. As personalidades são aspectos do nosso inconsciente. Então, provavelmente, esse rapaz que carrega essa necessidade de cuidar de alguém, essa necessidade no inconsciente dele está sendo sustentada por um núcleo de personalidades. E aí, as consciências desencarnadas acessam e vampirizam e instalam coisas não necessariamente em você, no seu campo áureo, mas nessas personalidades, porque daí elas potencializam a carência dessa memória de vida passada, que potencializa isso no mental e gera para ele, por exemplo, uma atração maior por aquela mulher. E aí, consequentemente, do nada ele começa a reparar nela, né. Então, perceba que a captação psíquica, trabalhar os aspectos do inconsciente, é justamente o que permite fechar, a longo prazo, essa porta por dentro. Porque grande parte dessas questões internas, elas estão associadas a essa multi personalidade que a gente tem, essa característica de muitas personalidades. Então, quando a gente começa a gerenciar isso, a gente fecha a tomada. É como se a gente pegasse aquele plugin, né, que tem os buracos para você encaixar, e você simplesmente pega uma tampa e coloca neles, entendeu? É diferente, por exemplo, se a pessoa já está obsediada, ela vai num centro espírita, ela vai num centro umbandista e eles vão desplugar da tomada, afastar. Mas se isso daqui não for fechado, é mais um acesso para qualquer outra para acesso semelhante, né. Só que no nosso caso é muito mais complexo, porque requer trabalhar padrões de pensamento e dores muito profundas, né. Esse caso que a gente está falando do rapaz que está sofrendo de trabalhos magísticos, né, nem entrei no caso da moça, da dor de abandono que ela deve sentir, né, dessas questões fortes que ela deve ter para precisar transferir a responsabilidade dela, a falta de autoestima que ela deve ter, e não vou nem falar do caso da outra, que ela já está muito mais esperta que muita gente. Provavelmente ela já sabe o que que vai acontecer com ela e ela já está se preparando, enfim. Mas vamos pegar esse cara. Então, aqui, muito mais do que ir só num descarrego, tomar um banho de descarrego, o que que ele precisa? Precisa de terapia. Precisa olhar para essas questões, entender de onde que vem essa dor de abandono, essa necessidade de aprovação e mudar isso na sua vida prática. E a figura do terapeuta, mais do que qualquer procedimento magístico ou apométrico que a gente faça, é o que permite sustentar essas mudanças. Por hoje é isso, um abraço e boas vibrações.